Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento, se fiquem à vontade nesta noite, tá bom? Santo Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Os irmãos encontrem aí, Santo Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Vamos ler nesta noite o capítulo de número 1, verso de número 39 ao verso de número 45. Enquanto os irmãos vão achando aí, irmãos, o capítulo 1 de Lucas, o verso 39 ao verso 45, desde já eu quero poder agradecer a Deus por esta oportunidade, irmãos, do qual Deus nos concede mais uma vez de podermos estarmos aqui nesta noite, tá bom? Eu não sei se já passei por aqui 4, 5 vezes, mas eu agradeço a Deus por isso, tá bom? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês nesta noite. Quem encontrou o Santo Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, verso 39, do capítulo 1 ao verso 45, diga amém. Que diz assim: naqueles dias levantou-se Maria e foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde recebo tanta graça que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao ouvir a voz da tua saudação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que o Senhor lhe dissera. Amém. Graças a Deus. O texto, irmãos, que lemos nesta noite, a epígrafe vai nos falar acerca de Maria e que Maria visita Isabel. Nesta noite nós estamos em um culto de missão. Então, já que estamos em um culto de missão, eu preciso me voltar à missão. Eu preciso falar de missão. E ainda que talvez eu não tenha aquela experiência de missão, mas todo pregador, ele precisa pelo menos então pregar missão, até poder adquirir a experiência de missão. Não é verdade? Então, como nós estamos no culto de missão nesta noite, quando nós olhamos o capítulo de número 1 e do verso de número 26 até o verso de número 38, vai nos falar acerca do anúncio do nascimento de Jesus Cristo. E quando atentamos para o verso de número 28 do capítulo 1, vai dizer que aproximou-se dela o anjo do Senhor e disse-lhe: salve e agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O verso 29 diz que ela, porém, se perturbou muito com aquelas palavras e ela pensava: que saudação seria essa? E o verso 30 do capítulo 1, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achastes graça diante de Deus. Quando falamos de Maria, atente-se bem, irmão, Maria, ela tinha uma vida, irmão, que se caracterizava-se de uma vida de fé, de uma vida de humildade e de uma vida de obediência à vontade de Deus. Então a vida dela não era uma vida de altos e baixos. Hoje talvez eu tenha fé, mas amanhã não tenho mais fé. Hoje talvez sou humilde, mas amanhã já passo a ser muito orgulhoso. Hoje eu até obedeço às vontades de Deus, mas quando é amanhã eu já não obedeço mais às vontades de Deus. E Maria não, ela tinha uma vida de contínua, que era uma vida de obediência, de humildade e uma vida de fé. Então, quando olhamos para Maria, isso é um exemplo extraordinário de deixarmos este negócio de alto e baixo e saber que eu preciso de estabilidade, sempre ser firme e constante. O que diz
disse o apóstolo Paulo. Então é isso que nós encontramos em Maria. E observa que quando o anjo vem até Maria, observa que o anjo disse assim no verso 28. O anjo disse assim: olha, o Senhor é contigo. Grave isso. O anjo veio até Maria e disse assim: olha, o Senhor é contigo. Verso 28. Quando é o verso de número 30, o anjo disse assim: Maria, não temas. Então observa que tudo que Deus fala precisamos atentar bem. O anjo disse: o Senhor é contigo. Eu preciso guardar isso. Depois o anjo diz assim: olha, não temas. Então eu preciso guardar isto. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando o anjo veio até Maria, o anjo disse assim: Maria, tu terás um filho, e tem uma coisa, você colocará o nome do menino Jesus. Aí você vai ver no verso de número 30, e disse então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Verso 31, engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Verso 32, e será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha o verso 34 para vocês entenderem. Aí Maria disse assim: como que isto pode acontecer? Ou como que isto vai acontecer se esta mulher Maria não entrou a homem algum? Ou seja, não tive relação sexual com homem. Esta é a pergunta dela. Observa que Maria não pergunta ao anjo quais são as consequências de levar o menino no ventre. Ela perguntou quais são as consequências. Quando o anjo disse que ela ia gerar Jesus, ela não perguntou quais são as consequências, porque as consequências seriam terríveis. Uma mulher que não teve contato com o homem aparecer gestante. A prova disso é que quando José soube que ela esteve gestante, José em segredo disse: vou deixá-la, vou abandoná-la. E Maria, quando disse o anjo: gerarás um filho, Maria não pergunta as consequências, ela só pergunta como que isto vai acontecer. Aí o anjo responde, verso 35: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que é santo de ti nascerá, será chamado Filho de Deus. Nós aprendemos com Maria que, como temos um chamado e recebemos um chamado, não perguntamos por consequência, mas nós temos que nos voltar a Deus e dizer assim: Deus, seja feito segundo a tua vontade. Tem crente que não faz a missão porque ele só pensa nas consequências. Ele só pensa nas consequências. E Maria não. Maria deixou as consequências de lado e disse assim: olha, anjo, seja feito segundo a tua vontade. Para de ficar perguntando, não, por consequência, Deus, eu vou sofrer, Deus é consequência, vou me caluniar. Maria não perguntou nada, só disse: seja feito segundo a tua vontade. Sabe por que Maria não perguntou pelas consequências? Porque de antemão o anjo disse: o Senhor é com? O anjo disse: não. É por isso que Maria não perguntou por consequência, porque quem grava o que Deus fala já vai rapidamente entender: opa, Deus disse que é comigo, Deus disse para mim não temer. Então para que perguntar por consequência? Eu vou fazer a vontade dele. Mas você tem a garantia que Deus é com você. Você tem a garantia que Deus disse não temas. Então já que Deus disse não temas, porque eu sou contigo, então não pergunte por consequência. Marche e faça a vontade de Deus, que Ele vai lhe dar vitória. Ela não pergunta por consequência. Isto é extraordinário. Porque a pessoa gerar e saber que não pode gerar naquele momento, não teve contato, e não perguntar consequência. Isso é confiar. Essa confiança de Maria vai ao extremo, porque por nenhuma parte ela dá um parecer: mas como que vai ser José? Revela José para mim, anjo. Se
Deus está dizendo que cuida, porque Ele cuida. Se Deus está dizendo não temas, porque Deus está dizendo que Ele cuida. Então precisa se entender a essência de estar contigo e de não temas. Não, quando Deus diz que está contigo, Deus não diz que está contigo aqui e Ele aqui, irmão. Quando Deus diz que está contigo, me permita, meu filho. Quando Deus diz que está contigo, o contigo de Deus, irmão, não é assim, você aí ou aqui, não. O contigo é dizendo, olha, eu estou contigo, meu filho. Braço a braço. Está contigo, é ombro a ombro, é lado a lado. Canta lá para sua, canta lá para lado a lado. Deus está contigo lado a lado. Estou contigo lado a lado. E Maria entendeu. O negócio aqui não é contigo à distância, o negócio aqui é lado a lado. Ainda disse não temas, então perguntou por consequência. E o anjo ainda, irmão, o anjo viu que Maria tinha fé. O anjo notou que Maria tinha fé. Você percebeu a diferença de Maria para Zacarias? Zacarias entra um anjo no templo e diz que a mulher dele teria um filho, porque ele duvidou, ficou mudo. Agora, olha a diferença de Maria. Maria só pergunta, como que isso vai acontecer? Como que isso pode suceder? O anjo viu que Maria estava tomada de uma fé tão extraordinária que o anjo ainda começou a empurrar a fé de Maria. Olha o anjo empurrando a fé de Maria. Veja o capítulo 1 e o verso número 36. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerável estéril. Então o anjo disse a Maria que ela teria um filho, e observa que o anjo, ele vendo que Maria tinha fé, o anjo ainda começa a encorajar Maria um pouco mais, porque ele disse assim, olha Maria, Deus está lhe prometendo isso, agora olhe para a tua prima Isabel, que já é de idade e que é considerada estéril. E tem uma coisa, ela já está no 6º mês de gestação. Então o anjo estava chamando a atenção de Maria para Isabel. Olha o que aconteceu em Isabel. Se você também crer, vai acontecer na sua vida. Então a gente precisa se atentar bem quando Deus está abençoando alguém e a bênção não chegou em mim. E eu não entendo. Deus está dizendo assim, olha, eu estou abençoando ele para que você entenda que no tempo certo também eu vou abençoar você. E a gente não entende isso. Quando Deus abençoa aquele irmão primeiro, a gente fica empurrado. Por que Deus abençoou aquele irmão primeiro? E Deus está dizendo assim, calma meu filho, eu abençoei ele. Atente para a bênção dele. Como eu abençoei ele, eu também vou abençoar você se você quer. Para de inveja da bênção do teu irmão, irmão. Deus abençoou o teu irmão, glorifique a Deus. Você viu o que eu fiz ali? Também vou fazer aqui. Está vendo o que eu fiz aqui? Também vou fazer ali, irmão. Bênção para todo mundo, irmão. Então, cada sacudida e transbordante. A bênção é para todo mundo. Aí o anjo pega Isabel como exemplo, estéril, de idade. Eu não sei se vocês vão comentar sobre a palavra velha. Porque tem pessoas que se incomodam com a palavra velha. Então eu vou tirar o velho, idoso. Ou de idade. Não você tem que ter pessoas que se incomodam. Então, de idade. Olha o exemplo, estéril de idade e no 6º mês de gestação. Então o anjo viu que ela tinha fé. Então o anjo estimulou mais a fé. Como se o anjo colocasse a mão nas costas dela e empurrasse ela, porque o anjo viu que tinha fé. Então o anjo vai reforçando a fé. O anjo reforça a fé. Aí quando nós entramos ainda mais para isso, vocês vão entender. Observa que em Maria nós temos a eleição. Quando falamos da eleição, sabemos que é escolha de Deus, vontade de Deus. Observa que o anjo disse a Maria, verso 28 do capítulo 1, aproximou-se dela, o anjo disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então aqui nós temos a eleição de Deus. Deus escolhe Maria e atenta-se para Maria. E que interessante quando falamos da eleição, que quando citamos João 3,16, que diz assim, Deus amou o mundo de tal, a salvação é para todos os homens sem distinção.
Mas quando termina o versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então a salvação é para todos os homens, sem distinção. Mas não para todos os homens sem esse. Então precisa crer na pessoa de Cristo para que possa alcançar o plano da salvação. Antes disso, não. E quando olhamos para a eleição de Maria, o que eu acho interessante da eleição de Maria, se eu perguntar para vocês, irmãos, vocês são eleitos? Com certeza vocês vão ter para mim que são eleitos em Cristo. Agora, eu só provo que eu sou eleito com uma atitude, com um comportamento. Antes disso, eu não provo que eu sou eleito. Fique vendo, quando olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1 e o verso de número 4 diz assim: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Então eu só confirmo a minha eleição, irmãos, terminando a parte 4 do verso do capítulo 1 de Efésios. Pois nos elegeu, eleição, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Eu só provo que eu sou eleito se eu for santo e se eu for irrepreensível. Se eu não for santo e nem irrepreensível, então eu não estou provando a minha eleição. Então, dia por dia, eu preciso confirmar a minha eleição, irmão. Eu preciso apertar a perna da minha eleição, sendo santo e sendo irrepreensível. Deixar de ser santo e deixar de ser irrepreensível, você está dizendo: Deus, eu não sou eleito. E aí, irmão, você é eleito? A prova que você é eleito é que contínua você aperta a santidade. Você prova que você é eleito que contínuo você é irrepreensível. Irrepreensível é o oposto de repreensão, ou seja, você não dá nenhuma ocasião para ser repreendido por alguém. Ninguém conta. Se você compra, você paga certinho. Não tem como dizer que você é caloteiro. Tem como? Porque você é irrepreensível. Então, as nossas atitudes e comportamentos vão provar se somos eleitos, sim ou não. E observa que Maria, ela faz questão de provar a sua eleição. Olha como que Maria prova a sua eleição. Verso número 38 do capítulo 1. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então, nós temos a eleição e Maria confirmando a eleição. Cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Ser eleita e cumprir a eleição. Então, atentemos bem para isso, precisamos cumprir bem a eleição que recebemos, porque senão somos eleitos. Aí, quando nós atentamos para o texto que lemos desta noite, irmãos, olha que coisa interessante. Como estamos falando de missão, do verso 39 ao 45 diz assim: olha, que naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Verso 40. E entrou na casa de Isabel e saudou a Maria, ou seja, verso 40 e 41. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. 41. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito. Olha que coisa linda nós temos de missão aqui nesta noite, irmão. Porque o texto diz que quando Maria chega até a casa de Isabel, Maria sauda Isabel. E quando Maria saudou Isabel, o verso de número 41 vai dizer que a criança salva. O verso de número 44 vai ter que o bebê se agir. Então observa que nós temos dois pontos interessantes, porque o verso 41 diz que quando Maria saudou Isabel, o menino saltou. Mas o verso 44 diz que o menino se agitou. Alguém talvez entenda essa essência. Consegue entender o menino dentro do ventre aqui? Aí quando Maria, a criança no ventre, só saudou Isabel,
A criança aqui dentro do ventre, nas duas expressões, saltou, e a outra do verso 44 diz que a criança se agitou. Agora, olha por que a criança saltou. E olha por que a criança se agitou. Porque quando Maria saltou, a criança notou que o ambiente foi tomado de uma glória diferente. A criança disse assim: opa, essa saudação aqui é diferente. Eu nunca tinha ouvido uma saudação desse jeito, que a casa foi tomada de uma glória tão poderosa, que eu vou ter que recepcionar essa glória, ficando agitado ou começar a pular na presença dessa glória. Irmão, você precisa esboçar alguma reação, irmão. A criança disse: opa, essa voz é diferente, eu vou pular, tem crente que pula. A criança disse: opa, essa voz é diferente, eu vou me agitar. Você precisa esboçar alguma reação. Por isso que tem crente que chora, por isso tem crente que pula com o pé só, e a gente reclama aquele irmão que pula. Sabe aquele irmão que a gente reclama dele? Por que pulado desse jeito? Pra que gritar tanto desse jeito, irmão? Essa é a recepção dele. Já imaginou Jesus aqui no ventre dizendo, ser recepcionado desse jeito? Jesus chegou, a criança começou a ficar agitada com Jesus. Jesus chegou e a criança começou a pular. Como se Jesus dissesse: chegar nessa casa e ter essa recepção toda, dessa casa aqui eu não saio mais. Irmão, recepção de Jesus tem, quando ele vai embora. Recepções de seu Jesus tem, quando ele vai embora, irmão. Seja saltando, seja agitado, seja glorificando, seja chorando, seja quebrantado, mas receba o seu Jesus tem nessa noite. Sinta a presença de Deus, irmão. Você precisa discernir a glória de Deus. A criança disse: essa presença é diferente. Então tem como eu ficar robotizado, eu preciso pular, saltar ou chorar. Alguma reação tem que vir. Como tem sido a tua recepção para Jesus, irmão? Como que você tem recepcionado Jesus? A criança disse: não, eu vou recepcionar Jesus saltando. Eu vou recepcionar Jesus agitado. Quando você vê uma criança muito quieta, fique preocupada. Criança tem que ser uma expressão arteira. Deixa correr, deixa mexer. Nós vamos entender que na igreja de Cristo não pode faltar criança. Não, tome cuidado com os estudos e não queira banir a glória de Deus. Eu também estudo, mas vim para os grupos que é banir os dons de Deus, a glória de Deus, o mover de Deus, a glória de Deus. Isto não vale, irmãos, tudo que você quiser, mas deixa os dons prevalecer na igreja, a glória, as profecias, deixa, irmão, manifestar na igreja. Essa criança saltou, irmão, e se agitou, porque percebeu de quem era a voz. Falou: opa, essa aqui é a voz do meu Senhor. Você conhece a voz do seu Senhor? Você conhece a voz do seu Senhor? Essa criança: opa, essa voz eu conheço. Tome cuidado para você, irmão, achar que é a voz de Deus e não é a voz de Deus. E quando for Deus, ele diz que não é. Tome cuidado com a confusão, porque está cheio de crente confuso. Quando Deus fala, diz que não é Deus. Quando Deus não fala, diz que é Deus. Manda Deus dizer que vai dar uma casa para ele sobrado. Foi Deus purinho. Manda Deus dizer assim: converte, de lá do pecado. Esse pregador da carne. Está na carne esse pregador aí. Não sabe discernir quando Deus fala. Quem foi que disse que não cobra, não exige? Quanto mais é dado, mais é. Segura as pontas, irmão. Quanto mais é cobrado, quanto mais é dado, mais vai ser cobrado mesmo. Então tem que discernir quando é Deus e quando não é Deus, não consegue discernir. Quando a mensagem vem e agrada o ego, é Deus purinho. Aí a pessoa diz 100% Deus. Mas quando a mensagem é para deixar o que é de errado, reprova a mensagem. Por que isso? Discernir a voz. A criança disse: opa, que eu conheço.
conheço. Aí observa, irmão, que o menino saltou e se agitou dentro do... Quando você olha para o capítulo 1, olha aí, como está me acompanhando, no capítulo 1, olha o verso 15. Pois será grande, capítulo 1, verso 15. Pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde antes do... Ou desde o ventre já será cheio do Espírito. Então a criança, ela já é cheia do Espírito Santo desde o ventre. Agora vamos ler o verso aí que vocês vão entender. Verso 41, capítulo 2. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre. E Isabel, que é lá de fora, sim ou não? O bebê vem do interno, lógico. E Maria, Isabel foi cheia do Espírito do lado externo, não é isso? Então a criança aqui já era cheia. Aí Isabel, do lado de fora, foi cheia. Observa que o lado de fora, Isabel representa o mundo. Deus, aleluia. E o menino dentro do ventre representa a igreja. Antes de eu querer que o lado de fora, o mundo, seja cheio do Espírito Santo, eu, igreja, ventre, primeiro preciso ser cheio do Espírito Santo. Deus, aleluia. Meu Deus, vocês não entenderam. Primeiro, quem foi cheio do Espírito Santo foi o menino. Depois que o texto diz que quando Isabel se agitou, aí agora lado de fora, ela foi cheia do Espírito. Como é culto de missão, irmão, é fácil eu querer que os lá de fora sejam salvos e sejam cheios do Espírito Santo. Agora, será que eu que estou dentro, será que eu sou salvo e também sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Então aqui nós vamos entender que antes que eu queira que o lado externo seja, o de dentro primeiro precisa ser. Isabel foi cheia, mas antes disso o menino já era cheio do Espírito Santo. E não é culto de missão. Quem quer salvação de alma lá fora? Diga amém. Antes disso, nós primeiro precisamos ser salvos. Lá fora nós queremos que sejam cheios do Espírito Santo, mas eu preciso primeiro ser cheio do Espírito Santo. Ela passou e ela vai ter que ser. Eu primeiro preciso ser, o de fora vai ser. Se eu não for, o de fora não vai ser. Eu quero que os de fora seja se eu não sou. E quando eu digo ser cheio do Espírito Santo, não só é em Atos 2 que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Não só isso. Enchimento do Espírito Santo, Paulo, Efésios 5, 19, 20 e 21. Comunhão, adoração, gratidão e sujeição. Isto é ser cheia do Espírito Santo. Você tem comunhão com o teu irmão, então você é cheio do Espírito Santo. Você tem aquela adoração perfeita e correta para com Deus, então você é cheio do Espírito Santo. Você é grato a Deus, gratidão, você também é cheio do Espírito Santo. E você consegue sujeitar o teu pastor, consegue sujeitar a tua liderança, consegue sujeitar pai e mamãe, que é cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aí eu quero que o de fora seja cheio, mas eu não sou. E aqui mostra que Isabel foi cheia, antes disso o bebê já era cheio. Os de fora, quando entrar aqui, tem que entrar aqui no dentro diferente. Os de fora, quando entrar aqui, tem que ver que eu não falo mal de você. E nem você falar mal de mim, mas assim, olha, aqui é diferente, porque lá fora fala mal um do outro, na igreja não. Na igreja não. Ninguém fala mal de ninguém. Isso é comunhão. Deus poderoso. Então, antes que eu queira que os de fora seja, eu preciso ser primeiro. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, prestem atenção. Romanos capítulo de número 2, escutem, verso do número 17 ao verso do número 24. Paulo disse assim aos judeus: tu, porém, que tem por sobrenome judeu, que repousa ou apoia. Essa expressão repousa ou apoia da lei, quer dizer, vocês até conhecem, vocês até possuem, mas vocês não obedecem. Repousa na lei, conhece
caminham em Deus. Conheces a sua vontade, aprova as coisas excelentes e és instruído na lei. Confias que és guia dos cegos, luz aos que estão nas trevas, instrutor de insensatos e mestres de crianças. E que tem forma de ciência na verdade e na lei. Não é isso? Está escrito, irmão? Aí Paulo vai dizendo assim, olha, porque ensina os outros, mas não ensina-te a ti. Ensina os outros, mas não ensina a ti. Tu que prega dizendo que não pode furtar, por que está furtando? Tu que prega dizendo que não pode adulterar, por que está adulterando? Tu que abomina o templo, e por que entra dentro do templo e rouba tudo que tem lá dentro, todos os seus pertences? Aleluia. Israel fazia assim, Israel passava perto do templo, idólatra, amaldiçoava o templo. Mas sabe o que eles faziam? Entravam dentro do templo e roubavam os utensílios do templo. Paulo disse, se vocês amaldiçoam o templo, mas roubam o templo. Aí Paulo vai dizendo assim mais, ó. Aí Paulo vai prosseguindo. Vós se gloria da lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. É bom demais pregar para quem me acompanha. Glória a Deus, aleluia. Verso 24. Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, é causa vossa. Verso 24. Então, aqui nós temos um exemplo extraordinário que antes que eu queira que eles sejam, eu preciso ser. Eu preciso ser. Vocês sabiam que eu corro o risco de estar na igreja e de não ser salvo? E estou querendo salvar. Como que eu vou salvar se eu não sou salvo? Não é bom que eu me salve primeiro? Depois eu salve? Não, quando vai ver eu quero salvar. Não estou dizendo que não tem. Eu não estou dizendo que tem que deixar de fazer evangelismo. Não estou dizendo isso. A minha preocupação é com tanto evangelismo e saber se nesse evangelismo eu estou indo fazer evangelismo salvo. Será que eu sou salvo? Aí quando você atenta-se bem para a Epístola de Judas, olha o que diz a Epístola de Judas. A Epístola de Judas não tem capítulo, só tem verso. Olha o que diz o verso de número 20, 21, 22 e 23. 20. Edificando vós mesmo, porém amados na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. 21. Conservai-vos no amor de Deus. Verso 20 e verso 21 de Judas vai dizer assim, olha, edificai-vos a vós mesmo. E verso 21, e conservai a vós mesmo. Aí quando você vai ao verso 23, salvai-o e arrebatando-os do fogo. Então observa que o verso de número 20 e 21, ele diz, olha, edificai a vós mesmo. É continuação, tá bom? Edificai-vos a vós e conservai-vos a vós. Aí depois que ele vai dizer no verso 24, agora salvai e arrebatai os do fogo. Então primeiro eu preciso me conservar, me edificar, depois eu vou salvar os que estão no... Judas diz isso, Judas não diz, vai tirar os que estão lá no fogo e depois você se conserva e se edifica. Diz, não, primeiro vai começar com você, vamos arrumar a casa você primeiro, vamos primeiro colocar salvo primeiro, aí depois que você diz assim, não, agora eu sou salvo, então se prepare para arrebatar os que estão perdidos e fazer eles serem salvos também, no nome de Jesus Cristo. Precisamos correr atrás da nossa salvação, irmão. Sejais salvo primeiro, depois salvai quem precisa ser salvo. Tá ruim, diga amém. Primeiro é comigo. Se ajeite primeiro, edificando vós e conservai vós, depois salva. Então foi o que fez
É o que nós temos, por exemplo, do menino no ventre. Ele primeiro foi cheio, não é isso? Depois que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Para mim, quase terminar, vamos lá. Olha o que diz o verso de número 43 de Lucas, que estamos pregando, capítulo 2. De onde recebo tanta graça, que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Olha que coisa extraordinária eu vejo aqui, irmão. Isabel disse assim, olha, de onde que eu recebo tanta graça? Isabel, tão tomada, ela disse assim, mas de onde que eu recebo tanta graça? Para que venha a mãe do meu Salvador, Senhor. Então observa que Isabel diz de lá, da onde recebo tanta graça? Para que venha a mãe. Ela colocou primeiro, mas você vê que na ordem ela vai entrar em segundo lugar. A mãe do meu. Isabel, quando olhou para Maria, Isabel viu em Maria. Vocês entenderam? Não? Vamos lá. Aqui está Maria. Ela de lá disse, quem sou eu para receber tanta graça que venha a mãe, Maria, do meu? Então, Maria e Senhor. Quando Isabel olha para Maria, Isabel não vê Maria primeiro. Isabel vê quem primeiro? As pessoas têm que olhar para nós e ver na gente Jesus purinho. Oh meu Deus do céu, será que as pessoas estão olhando para você e dizendo assim, olha, ali está passando um crente fofoqueiro, olha, ali está passando qualquer. Ou será que as pessoas dizem, não, ali eu vejo Jesus purinho, irmão. As pessoas precisam ver nós Jesus. Isabel, eu vejo Jesus, quem sou eu para que venha a mãe do meu Senhor? As pessoas precisam olhar para você e dizer, quem sou eu para que venha o Antônio, que é servo do Senhor. Deixa Jesus brilhando, não importa as provações. As pessoas precisam ver Jesus. Ela disse Salvador? Pode dizer que não. Ela disse a mãe do meu? Ela disse Senhor. Ela não disse Salvador. Tem crente que só tem Jesus como Salvador. Aleluia, Deus. Tem crente que só tem Jesus como Salvador. E ela disse assim, não, o Senhor não é apenas o meu Salvador, o Senhor é o meu ser. Soberania máxima. Antes de querer ter Jesus como Salvador, tem que primeiro tê-lo como Senhor. Aí quando se tem ele como Senhor, tem ele como Salvador. Tem crente que só tem ele como Salvador. Aleluia. Só tem como Salvador. Mas e o senhorio? Não tem. Ela disse, não, o Senhor primeiro é o meu Senhor. Se Jesus for primeiramente Senhor, eu já estou dando a prova que Ele é Salvador. Eu não preciso provar que Ele é Salvador. Aceite Ele primeiro como Senhor, Deus, único Deus. Aí você está dizendo, além disso, tu és tudo que eu preciso, tu és o meu Salvador. Quem sou eu para que venha até a mim? Então ela viu primeiro o Senhor, depois Maria. E quando as pessoas primeiro veem em nós a gente mesmo e não conseguem ver a pessoa de Jesus, está na igreja todinho, os dias todinho, mas a pessoa não vê nada. A pessoa não vê nada com a gente. Não é triste isso? A pessoa não notar que temos uma essência de Cristo, que Cristo habita em nós, que no falar demonstramos Deus, sem falar demonstramos Deus, se formos agir demonstramos Deus, em todos os aspectos, irmão, nós demonstramos Jesus genuinamente, irmão. Se você não quer falar, não fale, mas dá para divulgar Jesus com o seu comportamento bem adequado, aí você revela Jesus. Mas tem pessoa que não quer falar e também com testemunho é uma negação. Com testemunho é uma negação. Então, se não consegue na fala porque é tímido, vai na prática, vai no comportamento, vai no amor, vai na conduta. Aí você vai mostrando Jesus, mas
Você vai ganhar aquilo para Jesus. Dizem que as assembleias têm um defeito muito grande. Ganham muito. E ganhamos mesmo. Mas são os que saem mais das nossas congregações. Sabe por quê? Porque a nossa preocupação é de ganhar. Ganhou. E para depois discipular? Você está pensando que é fácil discipular? Discipular, Paulo. Eu tenho meu filho Arthur. Discipular é estar perto. É conversar, dialogar. Isso aqui não pode. Com uma alma que se converte é a mesma coisa. Não é se converter e deixar ela aí. Não. É se relacionar. É o filho da fé. O capaz você vai ter aqui, ó. Passa tudo. Não. A alma se converter, deixa lá. Só isso não basta. Eu preciso me encaixar no discipulado, com todo respeito. Sabe por que muitos irmãos não caem no discipulado? Porque o discipulado custa. Eu preciso ter notições para aprender bem a vontade de Deus e passar para Ele. Isso vai custar para mim? E muito, que eu vou ter que aprender muito para passar para Ele. Depois que ele começar a andar com as suas pernas sozinho, aí eu largo ele. Antes disso, vai demorar. Meu Deus. E nós não queremos isso. Não queremos. Então só ganhar alma não basta. Levantou as mãos, tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que tratar. Tem que saber se relacionar, tá bom? Então é isso. Vamos lá, a gente já termina. Irmão, faz favor. Afasta o dedo. Que a minha esposa louvar a Deus. É vida na frente, esposa. Louva a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, fique de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 45 para mim terminar. Bem-aventurada a que crê que se cumpriram as coisas que o Senhor lhe dissera. Observa que o anjo conversa com Maria e praticamente o assunto que o anjo teve com Maria, Isabel praticamente foi dizendo a Maria. O anjo disse: salve agraciada, bem-aventurada és tu. Isabel praticamente disse a mesma coisa. E Isabel, para fechar, disse: bem-aventurada que creu. Isabel está dizendo: Maria, bem-aventurada porque você creu. Para terminar, que se cumprirão as coisas que o Senhor lhe disse. Então nós vamos entender que o que Deus promete, Deus, Isabel disse, vai se cumprir o que o Senhor lhe prometeu. Amém. Só para aí, meu querido. Só para cá, meu. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Na palma da mão,
peço a colaboração dos irmãos para nós fazer uma intercessão por essas crianças, tá bom? É raro nós fazer isso, eu sempre prego e já vou embora, tá bom? É raro nós fazer isso, mas quando Deus nos conscientiza, é bom a gente fazer, tá bom? Então vamos abençoar as nossas crianças. Aqui tem muitas crianças, mas a nossa intercessão é pelas crianças, tá bom? Então vocês me ajudem e vamos orar pelas crianças. Quem vai orar? Diga amém. Então ore pelas crianças, Altíssimo e soberano Deus. Pai, no nome de Jesus, eu senti, Pai, da parte do Senhor de orar pelas crianças. Ó Pai, eu lhe peço que o Senhor guarde, livre de todo mal, Pai. O Senhor sabe do mal que talvez iria acontecer, mas o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor cuida. Ó Pai, são os teus filhos. Canta lá, pastor, canta lá, Pai. Então eu lhe peço que o Senhor continue conservando a tua presença. Conserve esses futuros pastores, futuras missionárias, servos do Senhor amanhã. Canta lá, Pai, Pai, conte com a tua graça. E que todo mal seja aniquilado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Vamos ver se eu aceito. Eu vou dar só uma vez, já vem. Fique à vontade. Olha, eu quero poder agradecer a Deus por poder estar aqui mais uma vez, tá bom? E rapidamente,